Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um programa O Milagre Sou Eu. Já quero te lembrar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e nos ajude a fazer com que esse canal cresça cada dia mais e que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje nós estamos com um programa mais que especial, pois eu estarei contando a história de amor dos meus pais. Confesso para vocês que conversei com vários casais, tentei fazer esse vídeo com várias pessoas que eu conheço, que têm uma história de amor bonita, mas não deu certo. Parece que todas as coisas estavam colaborando para que nós pudéssemos chegar com a conclusão que nós estamos hoje. E como os meus pais viveram uma história muito linda, eu senti no coração o desejo, eu creio que foi o Espírito Santo direcionando para que eu pudesse contar um pouco da história deles. Eles viveram mais de 35 anos casados, então tem muita história bonita, tem muita história linda e emocionante, mas eu fiz um feedback, conversei com a minha irmã e lembrei de algumas coisas, alguns detalhes e eu vou estar passando para vocês. Meu pai, ele já era evangélico e a minha mãe com 18 anos veio de uma família espírita, ela nasceu praticamente dentro do centro espírita, o nome dela foi escolhido pelas entidades no centro espírita. E com 18 anos ela conheceu meu pai, se apaixonou e durante 5 meses eles se conheceram, noivaram e casaram. Muito sem estrutura, meu pai tinha 25 anos, mas não tinha muita cabeça no lugar, para assim dizer, ele era meio desajuizado e trazia um trauma consigo, porque a mãe biológica faleceu durante o parto dele, ele foi criado por 2 tias, então ele trazia consigo essa carência e também esse trauma com alguns sentimentos de culpa pela mãe ter partido dessa forma. Então eram 2 jovens meio desajuizados e já começaram a sua vida destruindo, assim, acabando com a primeira herança que eles receberam. Enfim, né? Acabou com a herança que ele recebeu, depois acabou com a herança que a minha mãe recebeu dos pais dela, da família dela, e depois já começou as filhas. Nós somos 3 irmãs e a diferença nossa de idade é de 11 meses. Então, uma filha nascia, passava 11 meses, a outra já estava vindo. E nessa época as coisas já haviam se tornado tudo muito difícil. A minha primeira irmã, quando veio, foi aquela festa. Quando a minha mãe, depois de 11 meses, né, já estava quase dando à luz, eu nasci muito doente, então os médicos não deram expectativas de vida, mas ela já estava com uma depressão muito, muito ruim e acabou não tendo muita alegria com a minha chegada. Porém, depois de 1 mês, ela já descobre que estava grávida da minha outra irmã. E aí que a situação complicou, porque ela tinha uma bebê de 1 ano, né, dando muito trabalho, já estava com uma outra recém-nascida, muito fraca, muito doente, passando muitas dificuldades financeiras e aí descobre que está grávida de novo. Eu sei que talvez você que está me assistindo pensa, mas por que não evitou? Por que não cuidou? Mas vamos imaginar 40 anos atrás. 40 anos atrás você não encontrava preservativo em todos os lugares como encontra hoje, não encontrava pílula. Então, assim, se cuidar era para quem tinha condição, para quem morava num local com mais acessibilidade. Para pessoas com dificuldade financeira, métodos contraceptivos era muito complicado. Então, esses métodos, assim, tinha que ser mais pela misericórdia de Deus, senão ficava grávida mesmo. E quando a minha irmã nasceu, a caçula, a situação assim estava praticamente quase insustentável. Eles, os 2 desempregados, o meu pai vendia uma coisa ali, outra acolá, para trazer apenas alimento para casa. E a minha mãe, ela sempre foi muito forte. Porque se fosse uma outra mulher, talvez teria abandonado ele, voltado para a casa da família, porque ela tinha os irmãos dela que ainda
eram razoáveis, tinham uma boa condição, mas o amor que ela sempre sentiu pelo meu pai fez com que ela ficasse. Então, mesmo meu pai sendo cabeça dura, né, para dizer assim, o amor deles era o suficiente para mantê-los juntos, mesmo com tantas dificuldades financeiras. E através dessa busca por uma vida melhor, eles mudavam muito de lugares, sempre morando em locais alugados, 1 cômodo, 2 cômodos. Quando mudava, a única coisa que carregava era poucas malinhas, poucas sacolas de roupa. Nós não tínhamos cama, nós não tínhamos geladeira. Eu lembro que a primeira geladeira que a minha mãe comprou, que o meu pai comprou, eu já estava quase casando. Eu já tinha 13 anos de idade. Foi a primeira vez que nós tivemos geladeira na nossa casa. Então nós não sabíamos o que era isso. E aí meu pai teve o convite para pastorear, porque o sonho dele sempre foi ser pastor. E a cidade em que ele foi lá para o norte de Goiás. Antigamente chamava Pau-Terra. E o nome Colina-Açu, fica ali naquela região onde é a Serra da Mesa hoje. Mas na época, quando nós mudamos para lá com a cara e com a coragem, lá não tinha um posto de saúde, lá não tinha hospital, lá não tinha um supermercado, lá tinha uma única rua e nessa rua tinha uma venda, antiga mercearia, que você encontrava poucas coisas, e uma farmácia. E esse farmacêutico, ele era o médico, ele era tudo que precisava. E uma rodoviária e a igreja, né? 2 igrejas, a igreja católica e a igreja evangélica. E nós fomos para lá, era um povoado muito pequeno, muito pobre, perto de garimpo. Não tinha asfalto em local nenhum desse povoado, mas a minha mãe sempre acompanhando o meu pai, correndo atrás dos sonhos dele, foi com ele e ali a gente viveu muitas experiências, muitas dificuldades, era extrema dificuldade e como não era um local que não tinha emprego, eles precisavam passar os dias na beira de rio, na beira de garimpo, bateando aquela areia que sobrava dos garimpeiros para ver se encontrava algumas coisinhas ali para comprar alimento e quando conseguia, ainda precisava repartir com os irmãos da igreja, porque eram todos carentes. E naquela cidade, meu pai conseguiu fundar uma organização onde ele saía pedindo, fazendo arrecadações e aquelas crianças ali que nunca tinham comido uma comida diferente, nunca tinha tomado um refrigerante, meu pai conseguia ir na cidade mais próxima e comprar algumas coisas e trazer e distribuir ali na cidade. A minha mãe também, como tinha alguns conhecimentos, sempre muito inteligente, ela acabava ajudando as pessoas enfermas, as pessoas necessitadas. Então, por onde eles passavam, eles deixavam a sua marca. Dali, nós passamos um tempo, mas de muito sofrimento, de muita dificuldade, e nós mudamos para uma outra cidade ali próximo, onde meu pai também foi ajudar o pastor da igreja, e nós fomos muito humilhados naquele lugar. Eu lembro de um Natal, onde nós não tínhamos nada para comer, e as pessoas ali próximas, as crianças comendo, eu lembro que era aquelas maçãs bem vermelhinha, que parece aquela maçã da Branca de Neve. É a Branca de Neve mesmo que come a maçã, gente? Eu nem lembro, mas acho que é. Aquelas maçãs vermelhas e as crianças comiam perto de nós, chupavam laranja e nós 3 na porta da igreja sentado esperando por um milagre. Meus pais sempre ensinaram, esperam em Deus, porque é do Senhor que vai vir milagre. Inclusive, desde muito pequeno nós aprendemos a jejuar, porque quando nós acordávamos com fome, o meu pai chamava, mas a minha mãe fazia um mini culto doméstico e eles falavam, vamos jejuar, porque na verdade nós não tínhamos comida e o jejum ele só acabaria quando Deus mandasse providência. Então nós jejuávamos, ficávamos muito empolgadas, né? Porque tínhamos acabado o culto, estávamos no jejum e durante esse jejum o Espírito Santo meio que nos alimentava, nos sustentava, a gente não via o tempo passar e aí eu passei a perceber que nós só comíamos quando chegava alguém levando alguma comida ou alguma bolacha, alguma farinha e a minha mãe fazia um mexido. E aí eu comecei a observar que aquele jejum
era uma estratégia dos meus pais para não falar para nós que nós não tínhamos comida. E também uma forma de esperar em Deus, de nos ensinar que aquilo que nós precisamos não vem somente das mãos humanas, primeiro vem das mãos do Senhor. Então eu lembro assim de muitos jejuns. Desde muito pequena eu aprendi a ser observadora, e como eu preocupava muito com o meu pai, mas a minha mãe, eu lembro de detalhes assim de 4 ou 5 anos de idade, de ver a dificuldade que eles passavam. Eu também observei que o meu pai, ele nunca comia conosco. E aí eu lembro de falar: pai, vamos comer. E ele falava: não, papai, tá cheio. E eu lembro de observar que ele só comia depois que nós havíamos comido, porque eu via a minha mãe rapando aquelas sobras dos pratos e o meu pai comia as sobras. Então, muito pequena, eu parei de comer. Eu comia só um pouquinho para poder deixar para o meu pai comer, porque eu ficava preocupada das minhas irmãs comerem tudo e não sobrar nada. Então, eu passei a parar de comer para que pudesse sobrar para ele comer mais. E com isso eu fiquei doente, né? Tive muita anemia, tive reumatismo no sangue gravíssimo por falta de vitamina, por algumas deficiências, enfim, né? Mas tinha época da nossa casa, a época de manga, por exemplo, era uma época que a gente dava uma engordadinha, porque para todo lado no interior tem um pé de manga, né? É manga coquinha, é manga abacaxi, é manga espada, é manga comum. Então, na época de manga, nós passávamos muito bem. Nós até engordávamos, porque nós almoçávamos manga, jantava manga, lanchava manga. Se acordasse de madrugada com fome, era manga, era salada de manga, suco de manga, manga amassada, enfim. Época, eu lembro também de abacate. Teve uma época na nossa casa que nós ficamos em torno de 10 a 15 dias comendo só abacate. Eu sou apaixonada em abacate e gosto muito de vitamina de abacate, mas até hoje eu não consigo comer, porque abacate me lembra a época em que nós só comíamos abacate. Eu lembro que mais ou menos uma semana nós comemos abacate com açúcar, abacate amassado, abacate batido, e depois acabou o açúcar. E aí ficou só o abacate. E aí só tinha abacate para comer. Então hoje eu tenho um certo problema, porque eu amo o abacate, eu olho um abacate, minha boca enche de água, mas eu não consigo comer abacate, porque me traz à memória a época que só tinha abacate. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que mesmo não tendo alimento, mesmo nós não tendo roupa, calçado, tinha muito amor na minha casa. Gente, hoje eu olho para o passado e eu arrependo tanto, porque eu deveria ter aproveitado mais. Nós imaginamos que a felicidade está baseada em quanto você tem guardado em dinheiro, em espécie, o quanto você tem no armário, na geladeira, no guarda-roupa, enfim, isso tudo faz parte, né, da felicidade, de uma vida tranquila. Mas a verdadeira felicidade, ela está no amor, na quantidade de amor que aquela família tem, que os pais têm pelos filhos, que os filhos têm pelos pais. E eu recordo dessas dificuldades financeiras, de muitas humilhações, mas eu não me recordo de brigas, porque no meu lar não tinha briga, não tinha discussão. Meu pai, mas a minha mãe, eles concordavam. O primeiro objetivo deles era servir a Deus. A minha mãe, eu lembro dela falar que quando ela aceitou Jesus, depois de casada, ela era tão viciada que ela fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E durante o culto, por várias vezes, ela saía do culto, ia para dentro do banheiro, fumar no banheiro da igreja, do quão viciada ela era, a ponto de não conseguir ficar 1h30 sem fumar. O meu pai também tinha vindo de uma vida muito complicada. Então, depois que eles conheceram Jesus e passaram a trabalhar na obra do Senhor, o mais importante para eles era fazer a vontade de Deus. E isso trazia paz para o nosso lar, isso trazia alegria. Eu lembro de muitas vezes nós chegarmos da igreja e ir dormir com fome, muitas vezes com frio, mas eu lembro de sorrir tanto que nós só parávamos de sorrir quando dormíamos. Conforme um ia dormindo, ia parando o sorriso, ia parando as brincadeiras, e nós sorríamos e brincávamos até que todos pegassem no sono. E hoje eu entendo que isso era a graça de Deus.
era o Senhor nos ensinando que nós não necessitamos sempre das coisas desse mundo para sermos felizes. Se nós tivermos a presença de Deus na nossa vida, se nós tivermos a presença do Espírito Santo no nosso lar, nós temos comunhão com Deus e automaticamente temos comunhão uns com os outros. Então eu relato essas dificuldades, mas eu não relato briga. Os meus pais nunca separaram, eles eram super diferentes, porque meu pai, um homem sonhador, meu pai gostava muito de viajar, pregando nas igrejas. Ele conseguiu escrever um material, um livro, e ele saía dando seminários nas igrejas, ensinando as pessoas a ganhar almas, ensinando as pessoas a abordar e evangelizar nas ruas. Então meu pai, ele era um pregador, ele era um homem muito bonito, de boa aparência, ele tinha uma linguagem muito culta, muito erudita, ele conseguia socializar em qualquer lugar que ele chegasse. Então ele gostava muito de viajar, ele gostava de conhecer outros lugares, de ter experiências, e a minha mãe já era mais focada, a minha mãe era mais pé no chão. Ela tinha as prioridades dela, que era cuidar de nós, que era nos dar uma boa educação, que era nos dar uma boa disciplina. Mas o interessante é que mesmo eles sendo diferentes, tão diferentes, eles se amavam de uma forma assim encantadora. Porque quando o meu pai viajava, nós todos ficávamos morrendo de saudades dele. E naquela época não tinha celular, naquela época telefone residencial era só para rico. Então você ficava o mês inteiro sem saber notícia daquela pessoa. Se ela estava bem, se ela estava comendo, se ela tinha morrido, se ela ia voltar para casa. Então ele não tinha notícias nossas e nem nós tinha notícia dele. E nós vivíamos à base de oração, trocando oração. Ele orava por nós de onde ele estava e nós orávamos por ele. E quando ele chegava, era uma festa muito grande. Primeiro porque a nossa esperança era que ele voltasse com alguma quantia em dinheiro para comprar as coisas da casa. E depois porque a gente se amava tanto que receber ele era uma festa em casa. Então, o que eu quero passar para vocês hoje? Que o verdadeiro amor não está baseado nas coisas. O verdadeiro amor, ele não está baseado naquilo que tem preço. O verdadeiro amor, ele está baseado naquilo que tem valor. Então, hoje em dia, as pessoas se preocupam muito mais com o carro, com a casa, com a mobília, com aparências, coisas que se pode comprar. E esquece que o verdadeiro valor é o amor, é a amizade, é o companheirismo, a cumplicidade, é você abraçar, é você poder colocar um filho no colo, é você olhar nos olhos da sua companheira, do seu companheiro. E eu lembro que os meus pais sempre gostaram muito de fazer sexo. E é engraçado isso, porque assim, nós sempre moramos em barracão muito pequeno e no máximo 2 cômodos. Então, não tinha como eles namorarem com 3 crianças. E eu lembro muito, assim, muitas e muitas vezes do meu pai colocar a gente do lado de fora e falar, vocês ficam brincando aqui. E nós também não tínhamos brinquedo, então a gente brincava de pedrinha, brincava de montinho de areia, se virava. Mas eu lembro dele falar, vocês não saem daqui, fica brincando aqui que o papai mas a mamãe vai namorar. E isso acontecia sempre, sempre. Se o meu pai mas a minha mãe estivesse em casa, se o meu pai não estivesse viajando, quase todos os dias tinha a regra. Fica do lado de fora brincando que o papai mas a mamãe vai namorar. E eu nunca esqueci esses detalhes também. Por quê? Porque hoje em dia, você já parou para observar que os casais, o que eles menos andam fazendo é namorar? Eles ficam no celular, eles ficam na TV, eles ficam resolvendo o problema, eles correm atrás de dinheiro, eles têm tempo para tudo, menos para namorar. Hoje em dia os filhos não vê mais os seus pais beijando, abraçando, trocando carinhos, trocando palavras, né, de elogios. Não, os filhos nascem, crescem, vão embora de casa e não aprendem isso. Porque os pais não namoram mais. Os pais namoram uma viagem, namoram um carro, namoram um bom emprego, namoram estudos, mas não se namoram mais. E isso faz uma grande diferença. Porque todas as vezes que eu lembro dos meus pais indo namorar, o meu coração se alegra, porque eles namoravam e eles voltavam tão felizes,
Minha mãe ia fazer um puro arroz para nós, mas era aquele arroz com tanta alegria. O meu pai era cantando, era falando que ela era linda, que ela tinha um bumbum lindo, que quando ela andava, ela ficava rebolando e provocando ele. E não dói lembrar de comer o puro arroz. Não dói lembrar que nós não tínhamos uma cama para dormir. Porque traz alegria lembrar o quanto nós éramos felizes com o pouco que nós tínhamos, mas com muito amor que sobrava nos nossos corações e entre nós. Um outro detalhe também que eu não mencionei, mas que eu lembro da minha mãe com muito orgulho, é que quando ela engravidou da terceira filha, ela teve um problema na gestação e ela perdeu todos os dentes. Ela, em 9 meses, todos os dentes dela caiu. E para qualquer pessoa, perder um único dente é algo muito sério, é algo muito grave, porque o sorriso, ele faz parte da autoestima da pessoa, né? O nosso rosto é como uma foto num porta-retrato. Mas mesmo assim, a minha mãe, ela tinha uma beleza sensacional, admirável. A doçura dela, a leveza dela fazia com que o sorriso, com que o rosto dela continuasse lindo. E a minha mãe demorou em torno de 10 anos para conseguir comprar uma dentadura. Então ela ficou mais ou menos uns 10 anos comendo só as coisas amassadas. Primeiro que a gente não tinha muito recurso, né? Então a alimentação era bem precária. E depois que o pouco que nós tínhamos tinha que ser amassado, porque ela não tinha dentes na boca. E ficou mais ou menos uns 10 anos sem dente, até que eles conseguissem mandar fazer uma dentadura para ela. Mas eu não lembro da minha mãe depressiva, nos cantos chorando. Eu lembro dela, mesmo sem dente, dirigindo cultos, cantando, pregando nas praças, ajudando as pessoas, sorrindo, brincando conosco, mesmo sem dente, que é algo assim, eu acho muito grave, mas não fez com que ela perdesse a natureza dela, o caráter dela de uma pessoa vencedora. Então, por mais dificuldades que eles passavam, cada um tinha o seu jeito de ser, cada um tinha a sua natureza, a sua personalidade, e eles sobreviviam aprendendo cada dia mais com as lutas, com os problemas. Enfim, né? Aconteceram muitas coisas. Depois eles precisaram voltar para Palmeiras, que era a cidade de origem, onde as duas famílias moravam, e lá eles foram assim muito humilhados, porque quando você sai da sua cidade de origem, você sai em busca de algo melhor. E quando você volta, as pessoas esperam que você realmente traga algo novo, novas histórias de sucesso. E pelo contrário, eles chegaram lá com sacolas de lixo, com poucas roupas. Então eles saíram com a mudança dentro de um carro e voltou com uma mudança que caberia em cima de uma bicicleta. E precisaram começar do zero. A minha mãe, sempre muito esforçada, ela aprendeu a fazer tempero. E ela saía vendendo tempero nos vidros, nos saquinhos, em toda aquela cidade, andando para baixo e para cima. Meu pai continuava muito sonhador, pegava as coisas e saía vendendo também em outras cidades, e nada dava certo. A única coisa que o meu pai sempre soube nessa vida foi pregar a palavra de Deus. O resto tudo deu errado. Ele chegou a comprar uma sorveteria e a sorveteria faliu. Ele teve uma farmácia, essa farmácia quebrou. Ele teve um estúdio fotográfico e esse estúdio também faliu. Ele tentou montar uma mercearia e não deu certo, a gente acabou comendo o que era para ser vendido. Ele tentou montar lojas de artigos evangélicos e ele acabou dando as coisas para os outros, porque meu pai não podia ver ninguém com um olhar de gatinho, que ele dava a roupa do corpo se ele pudesse. Então meu pai tentou mexer com muitas coisas. Certa vez ele foi para Coxim, para o Mato Grosso do Sul, vender alho. E ele ficava lá meses vendendo alho. E a minha mãe muitas vezes precisava sair de Palmeiras com 3 crianças pequenas, vir para Goiânia, comprar sacos de alho, colocar dentro de ônibus e ir conosco lá para o Mato Grosso do Sul com 3 crianças. Então ela pagava uma única passagem, nós 3 ficávamos empelotada, uma sentava no colo, uma sentava embaixo assim no banco dela, o outro em outro cantinho. A gente ia sem comer para levar esses alhos para ele e depois voltava na mesma situação.
e a minha mãe foi muito humilhada. Muitos homens tentaram, né, fazer com que ela se vendesse, porque via a dificuldade dela, e ela sempre muito honesta, muito sincera e muito serva de Deus. E acabou que o meu pai faliu também com esse negócio de vender alho. Então meu pai assim sempre teve problema com negócios financeiros. A única coisa que ele prestou nessa vida foi para ganhar almas, que inclusive ele foi um grande ganhador de almas. Depois de morar em Palmeiras, nós viemos para Goiânia, e aqui eles começaram a fazer feira, vendendo tempero também, e começou a melhorar. Mas era uma melhora de ter comida para comer, porque antes nós dormíamos numa espuma muito fininha. Minha mãe colocava jornal para nós não pegarmos friagem, dormia nós três, e ela vinha e cobria nós com jornal. E eu lembro que era aquelas cobertas antigamente de retalhos, costurava os pedaços de retalho, e era uma muito fina que ela jogava por cima do jornal. E inclusive até hoje eu tenho problema, porque eu mexo muito durante a noite. Porque eu lembro da minha mãe ir orar conosco, beijar cada uma das três e falar: você não pode mexer, porque se você mexer, a irmãzinha vai passar frio. E eu sempre ficava no meio. E eu nunca esqueci disso. A minha mãe sempre falava: vocês não podem mexer. Do jeito que a mamãe colocar, vocês ficam. Porque se você mexer, você vai puxar a cobertinha da irmã e ela vai passar frio. E hoje, assim, eu durmo com 3 cobertas na minha cama. Minha cama é enorme, porque eu viro o tempo todo, porque ficou um trauma. Você não pode mexer. Aí quando você não pode mexer, aí que você mexe. Então, assim, as nossas dificuldades não era só financeira. Nós não tínhamos lugar para dormir, né? O meu pai, mas a minha mãe também dormia com jornal, cobria com jornal. Dente, nós escovávamos com sabão de quadro. Eu fui conhecer pasta de dente quando nós mudamos para Goiânia, que eu deveria ter meus 9, 10 anos, que eu fui conhecer pasta de dente. Até então, era aquele quadro de sabão que banhava, que lavava cabelo, passava a escova e escovava os dentes e ficava branquinho. Então, eu não conhecia esse negócio de shampoo, condicionador, e eu sempre tive cabelo grande, que minha mãe, mas o meu pai, como eu era muito adoecida, bebê, eles prometeram para Deus que eu sempre teria o cabelo longo, como uma forma de agradecimento, até pela própria vida. Então, meu cabelo sempre foi longo, e eu lembro da minha mãe desembaraçar o meu cabelo e doer demais. Porque pensa, você lavar o cabelo com sabão de quadro e depois desembaraçar. E eu sempre tive muito cabelo, né? Graças a Deus, e cabelo grande. E era muito piolho também, porque se tem uma coisa que as pessoas ditas como pobres, né, gostam, é de abraçar. Porque o abraço é muito gostoso, o abraço é caloroso. Até hoje eu amo abraçar, porque o abraço te faz conectar com a alma do outro. E a gente muito pobre, a única coisa que você tinha para oferecer para uma amiga, para um amigo, era um abraço. Então eu pegava muito piolho, mas era muito piolho mesmo. E aí você pensa uma mãe ter que combater um piolho, uma legião de piolhos, sei lá como é que fala, sem remédio. Então eu lembro também de sofrer muito com piolho, e a minha mãe também, passar muita raiva. Mas enfim, quando nós mudamos para Goiânia, as coisas foram melhorando nessa questão de ter o que comer, porque as outras dificuldades ainda continuavam. Eu lembro muito de frio. Eu tenho assim uma coleção de roupa de frio. Eu não posso ver uma blusa de frio que eu compro. Se eu ver uma blusa de frio, eu esqueço todas que eu tenho lá em casa e quero comprar mais blusa de frio. Porque eu lembro naquela época do frio, sabe aqueles dias do frio que arde? A gente ir para a escola só com a camiseta de uniforme. E os nossos uniformes sempre eram assim de 3º, 4º. Então eu lembro das diretoras barrarem as minhas irmãs na porta do colégio, porque não tinha o nome mais, o nome estava tão apagado que não dava para ver o nome nas camisetas. E eu lembro do frio, a minha mãe abraçar e falar para nós: vai com Deus, Deus que abençoe, perguntar se tá tudo bem. A gente falava que tava, mas nós íamos para a escola, era uma distância assim bem razoável, e aquele vento frio bater de arder o osso. Não ardia a pele, ardia o osso. E é tão interessante observar, porque hoje,
Parece tão doloroso, parece tão difícil, mas na época parece que o Espírito Santo nos abraçava, aquele abraço da minha mãe continuava conosco até chegar na escola. Porque se a gente for pensar assim com a mente humana, não dava para crianças de 10 anos suportarem os frios que a gente suportava, mas era Deus mesmo que nos aquecia e nós passávamos muito frio, mas o Senhor nos sustentava. E a minha mãe sempre nos ensinou: agradeça a Deus por tudo. Então eu lembro de agradecer a Deus por ir com aquela camiseta velha e pedir a Deus para não deixar a diretora nos mandar embora. Eu lembro de agradecer a Deus porque os nossos cadernos eram de folhas recicláveis e quando a gente se forçasse um pouco o lápis furava e a professora fazia copiar tudo de novo. Mas eu lembro de não ficar com raiva dela, eu sempre lembro de agradecer a Deus. Até as minhas orações ultimamente eu tenho falado: Senhor, desde quando eu me entendo por gente, o que os meus pais sempre me ensinaram foi esperar no Senhor. Então, parece que todos os dias eu espero um milagre que vai chegar. Por mais que às vezes eu olhe e falo: poxa, que milagre seria esse? Não sei que milagre o Senhor vai me dar hoje, mas os meus pais me ensinaram: todos os dias o anjo vem trazer um milagre. Todos os dias o Senhor manda uma bênção. Como é que você está para receber? Se você não estiver com o coração grato, se você não tiver orado, se você não estiver em comunhão com Deus, o anjo vai vir e vai embora e vai levar a sua bênção embora. Então, desde que eu me entendo por gente, eu aprendi com os meus pais essa consciência de que todos os dias um milagre vai chegar. Todos os dias um milagre vai acontecer. Por mais que muitas vezes você não saiba identificar qual foi o milagre de hoje, qual foi o milagre de ontem. Eu não sei, mas eu sei que um milagre aconteceu. Eu sei que Deus me deu um livramento. Eu sei que Deus me guardou de algo ruim. Eu sei que Deus me deu mais um dia de vida. Talvez eu não saiba identificar o milagre, mas os meus pais me ensinaram: tem milagres acontecendo o tempo todo. Por mais que ainda não seja aquele milagre que você deseja, aquele milagre que você espera, mas tem milagres acontecendo o tempo todo. Enfim, minha mãe também vendeu muitas coisas, ela tinha que se virar, ela era uma mulher muito proativa, muito linda, ela era grande, ela tinha um cabelo muito preto, uma pele muito branca, uma bochecha rosada. Minha mãe foi bonita até o seu último dia de vida. E eu lembro também dela vender arroz doce. Era interessante porque tudo que vendia só era o dinheiro, era como aquele ditado, né? Vender o almoço para comprar a janta. E eu lembro de certa época que ela vendia arroz doce na porta da escola. E quando não vendia bem, não tinha dinheiro para comprar comida, porque tinha que comprar mais ingrediente para fazer o arroz doce fresquinho do outro dia. E aí o que era o nosso almoço e a nossa janta? Arroz doce. Então assim, é outra coisa que eu olho e eu desejo, mas eu não consigo comer. Incha dentro da minha boca o arroz doce, porque por muitas e muitas vezes, se não vendesse o arroz doce, a nossa comida a semana toda era arroz doce. Então a nossa vida sempre foi assim. Eu até brinco, né, que como aquele povo no deserto, era um maná de cada dia. Não sobrava, não tinha uma compra que sobrasse para o outro dia. Deus mandava a porção certa daquele dia e o outro dia a gente viveria de fé, de esperança, de oração e de acordo com o que Deus mandasse. Então assim, a minha mãe, ela vendia, eles pescavam. Quando eles mudaram para o Mato Grosso, eles iam para a beira do rio, pescava. Eu lembro dela, ela amarrava, nós três, amarrava duas na cintura do meu pai e uma na cintura dela. A gente ficava brincando ali na beira do rio e eles orando e pescando. Porque eles não ficavam num local bom para pesca, porque não podia. Eles ficavam na beira do rio, o rio chamado na cidade de Coxim. Tem um rio muito grande e eles ficavam orando para pescar. E quando eles pescavam, eles cortavam a cabeça do peixe era o nosso alimento e eles vendiam o restante. E eu lembro de muitas vezes a gente reclamar que não queria a cabeça, mas minha mãe sempre falava assim: come a cabeça, porque o miolo do peixe deixa mais inteligente. Até hoje, qualquer lugar que eu for comer peixe, eu como a cabeça do peixe, porque eu nunca desisti de ser inteligente. E aí eu lembro que com essa lição,
com essa explicação, nós éramos apaixonados em comer os olhinhos do peixe, em quebrar a cabeça do peixe para comer a massa, né, do cérebro do peixe, porque a gente competia, as três, qual que ia ser mais inteligente. E nessa época também, meu pai ia nas feiras e catava, né, aquelas verduras que não prestavam, as folhagens que o pessoal desprezava, meu pai catava e ele ficava esperando aqueles açougueiros desossar a cabeça da vaca e jogar fora. Porque antigamente eles já desossavam a vaca ali mesmo, o porco ali mesmo, e o meu pai enchia um saco de cabeça e levava para casa. E eles quebravam aquelas cabeças e pegavam os miolos. Eu sou apaixonada em miolo de vaca. Por quê? Porque eu sentia muita fraqueza, eu era muito doente e a minha mãe falava que miolo de vaca era vitamina pura. Então, assim, a gente amava comer miolo de vaca porque nós achávamos que ia ficar forte, que o cabelo ia ficar forte, que a gente ia ficar bonito. Então, nós não tínhamos nojo de enjoo de comer miolo de vaca, que o meu pai chegava com aquelas cabeças horríveis, né? Cabeça de porco, cabeça de vaca horrível, e eles pegavam um machadinho e ia quebrar para tirar o miolo. E aquele miolo dava, assim, umas 3 refeições. E eu acho muito gostoso, até hoje eu gosto muito. É difícil de achar, mas se você souber, pode mandar lá para casa, que eu vou fazer um omelete, uma torta deliciosa. Então, nessa época, a gente comia dos restos da feira. E uma coisa também que sempre me marcou muito foi Natal e aniversário. Porque eles não falavam sobre aniversário conosco, porque nós não éramos aquela família típica das fotos de aniversário, né? Com aquele bolinho quadrado no meio, aquelas 2 garrafinhas de refrigerante e aquele monte de criança atrás. Não, nós não fazíamos aniversário, então nós não tínhamos noção de quando era o aniversário de quem ou de... Não! E foi mais ou menos assim com 7, 8 anos que eu via minha mãe falando, né, que estava chegando o meu aniversário. E eu associei o meu aniversário com a virada de ano na igreja, porque nós sempre passávamos a virada de ano na igreja e tinha festa e todo mundo ficava muito feliz. E esse dia eu ouvi ela falando, porque o meu aniversário é dia 30 de dezembro. Inclusive, amo presente, e minha linguagem do amor é presente, já tá a dica. E no outro dia era a virada de ano. Então eu aprendi a associar que todas as vezes que estava chegando a virada de ano, passava o Natal. Outra data que a gente não comemorava, porque para nós, como comemorar com o quê? Não tinha condição. Então, mas passava o Natal, eu via as pessoas falando que era Natal. Eu já ficava contando os dias para o meu aniversário, porque eu sabia que era um dia antes da festividade da igreja. E eu aprendi a comemorar o meu aniversário sozinha. Porque eu não podia falar nada, que eu sabia que os meus pais iam ficar tristes. Então, desde os 7, 8 anos, eu passei a vigiar o meu aniversário. Quem me conhece sabe, eu sou apaixonada no meu aniversário. No mês de dezembro, eu passo o mês todo contando os dias e a noite para chegar o meu aniversário, porque eu amo. Eu compro presente para mim mesmo o ano inteiro. Às vezes, assim, eu vejo uma coisa que eu gosto, eu compro e escondo, porque eu falo, isso aqui vai ser meu presente de aniversário. Inclusive, o meu último aniversário, eu enchi a minha cama, assim, de presente que eu fui comprando durante o ano, mas eu embrulhava, deixava escondido para me presentear no meu aniversário. Porque eu falo, vai que os amigos, os parentes esquecem, eu não vou sofrer calada, eu já tenho os meus presentes. Por quê? Porque desde cedo eu aprendi a data do meu aniversário, porém eu não podia comemorar ela, eu comemorava sozinha. Eu lembro de deitar e ficar imaginando festa, ficar imaginando presente, e eu sonhava com isso. E às vezes eu acordava e a festa não tinha terminado, eu deitava novamente e voltava para o sonho. Então eu sempre tive essa força da mente, assim, para equilibrar o frio, equilibrar a fome, equilibrar comemorações. Mas tudo isso, gente, foi pela base que os meus pais nos deram. O amor, o carinho, a oração, a leitura bíblica. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, a minha irmã mais velha tinha 11 e a mais nova tinha 9. Meu pai deu uma única Bíblia para nós 3. E as minhas irmãs não importaram muito com aquela Bíblia. E com 10 anos eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Foi o primeiro grande presente, o primeiro presente especial que o meu pai nos deu.
e eu simplesmente apaixonei. Eu amei tanto aquele presente que eu falei, eu quero dar valor em cada página. E com 10 anos eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Enfim, né? Eles aqui em Goiânia foi muito difícil também, mas as coisas começaram a melhorar. E na igreja era muito bom aqui, e a minha mãe trabalhava mais, né, com as questões das feiras, e nós fomos crescendo, e eu com 13 anos, né, decidi casar, e era vivendo um milagre. O meu pai falou, não, a minha primeira filha que vai casar, a gente não pode só casar no civil. E eu tinha 14 anos quando eu fui casar, então assim, era muito nova, tudo muito novo. E mesmo sendo muito nova, meu pai aceitou com que eu casasse. Eles gostavam muito do meu namorado, né, que até hoje é o meu esposo, que eu amo de paixão. Um beijo, meu amor. E também com 1 ano nós conhecemos, namoramos, noivamos e casamos. Minha mãe, mas o meu pai adotou ele como filho. Ele veio de uma história um pouco ruim, né? Um pouco complicada, mas como meu pai e minha mãe eram ganhadores de alma nato, eles viram ali uma pessoa que podia ser transformada e se tornar um grande servo de Deus. E foi o que aconteceu, né? O meu pai, mas a minha mãe, eles acolheram, eles oraram, eles ensinaram, doutrinaram, e o meu esposo hoje é uma bênção e também é fruto da oração e do trabalho deles. Além, né, de ser fruto da mãe dele, enfim. Mas o meu pai, mas a minha mãe também teve grande parte nessa história. E eu casei num dia, 2 dias depois, o meu pai teve uma crise respiratória. Inclusive no dia do meu casamento, mesmo nós sendo pobres, meu pai, mas a minha mãe orou muito, muito, muito. E Deus deu condição deles fazerem uma festa linda. Os pastores, amigos dele, um deu uma coisa, outro deu outra, e nós conseguimos fazer um casamento na igreja onde nós congregávamos, com uma decoração linda e uma recepção com churrasco, igual meu pai queria, refrigerante para todos os irmãos da igreja. Só que o meu pai estava muito inchado, e ele ficava na maior parte do tempo deitado durante o dia do casamento. Na hora de entrar, ele teve uma crise muito forte. Eu lembro que eu ainda falei, pai, o senhor tá bem? Aí ele só sorria, minha filha. Eu falei, pai, não desmaia, pelo amor de Deus. E ele falava pra mim, só sorria. E nós entramos na igreja, ele muito inchado, terminou o casamento, a festa. Eu lembro que foi tudo tão milagre que eu ganhei o vestido de noiva e faltava o vestido da recepção. E a minha mãe falou, minha filha, nós não temos condição, você vai orar. E na época tinha que trocar de vestido, né? A maioria das noivas trocavam. E eu fui orar de madrugada. Um dia antes do meu casamento, eu ganhei o vestido da recepção. Então tudo assim era milagre em cima de milagre. Mas enfim, eu casei no sábado. No domingo meu pai já não conseguiu levantar mais, passando muito mal. E na segunda ele foi internado, já foi direto para UTI. Quando chegou no hospital ele começou a ter parada cardíacas. A minha mãe até viu eles reanimando, dando choque nele, e aí descobriu que ele tinha uma fibrose pulmonar já em estado avançado. E o meu pai, mesmo tendo tido uma juventude complicada, ele nunca fumou, ele nunca bebeu, então ele não tinha motivos para ter essa fibrose. Mas quando eles descobriram, ele já tinha perdido um pulmão e ele tinha parte do outro pulmão, mas que não era suficiente para ele ter uma vida saudável. E aí começou uma outra luta muito grande da minha mãe em hospitais, dormindo na porta dos hospitais, dormindo nos quartos de hospitais com ele. E dessa vez ele ficou 60 dias internado na UTI. E era assim, todos os dias era notícia de que ia morrer, não ia aguentar, que ia morrer. E ela sempre muito forte. Minha mãe muito forte, ela dava notícia para nós, mas com uma força, com uma fé muito grande, todos os dias no hospital. A família do meu pai morava, né? E ainda alguns moram em Palmeiras, mas não tinha muita condição de ajudar. Então, e antigamente você não tinha internet para fazer vaquinha online, né? Para fazer rifa. Não, era tudo muito à base de oração. Você tinha que orar e o anjo tinha que trazer o milagre, porque a maioria das pessoas passavam por dificuldade. Se você era rico, você convivia com rico. Mas se você era pobre, você convivia com pobre. E como é que um pobre ajuda outro pobre?
Só orando. É apoio e oração. E assim, tudo que ia precisando pro meu pai, Deus realmente ia mandando. E dessa primeira vez ele ficou internado mais ou menos uns 60 dias. Quando voltou para casa, ele precisou voltar com oxigênio. E era muito complicado para conseguir esse oxigênio. Ele ficava em casa um tempo e ele dava crises muito severas, internava quase morto novamente. E tudo era minha mãe, correndo atrás. Mas o meu pai nunca quis morrer. Era muito interessante, porque aí nós descobrimos que eu estava grávida e eu lembro de ir lá no Hugo visitar o meu pai e ele colocar a mão da minha barriga e falar: meu Deus, deixa eu viver para ver a minha neta nascer. Depois que ela nascer, o Senhor faz a sua vontade, mas deixa eu viver para curtir a minha neta. E aí ele deu uma melhorada, ganhou alta, assim, não tinha muita força, não podia fazer muita extravagância, mas ele deu uma melhorada. Minha filha nasceu, a Débora, e trouxe muita alegria. Nossa, a Débora era a razão deles viverem, assim. Minha mãe trabalhava o dia todo passando roupa para as pessoas, e quando ela voltava, ela trazia alguma coisinha para Débora. Ela era diarista, então ela fazia muita faxina e ela sempre comprava alguma coisa para Débora. Depois eu engravidei novamente, depois de 2 anos, e aí eles apaixonaram, aí descobriu que era uma outra menina, e aí veio a Jane. Meu pai falou: deixa eu curtir a Jane, meu Deus, não deixa eu morrer, porque todas as vezes que ele ia ao médico, ele sempre falava: o senhor tem dias de vida, nós não podemos dar nem meses, expectativa de meses, porque a doença do senhor é tão grave que o senhor tem dias de vida. O senhor pode falecer hoje, como amanhã, o senhor pode estar bem e cair morto. E aí, quando eu engravidei da Jane, ele falava: eu quero ver minha neta, eu quero curtir minha neta. E a Jane nasceu, e a Jane, o nome dela significa luz do dia. E a Jane sempre foi luz. A Débora sempre muito boazinha, muito mansa, muito meiga. E a Jane muito ativa, muito esperta, muito acelerada. Então, meu pai curtia muito a Jane, ele brincava muito com ela. E ela, era uma festa. E a minha mãe sempre trabalhando para cuidar agora do meu pai e para manter a casa, porque o meu pai não era aposentado, ele não tinha colaborado, né? Então ele não tinha um dinheiro para receber, enfim. Era aquela dificuldade novamente. Eu tinha casado, mas eu era muito pobre, então eu não tinha condição de ajudar eles. O que eu ajudava era arrumando uma casa para minha mãe, cuidando de alguma coisa. As minhas irmãs foram morar fora, foram trabalhar, cuidar da vida delas, batalhar, e a minha mãe sempre cuidando do meu pai. Isso durou por 17 anos. O meu pai tinha uma fase melhor, tinha uma fase pior, e a minha mãe sempre com ele. Mas Deus foi tão bom com eles que Deus deu vida e força para eles começarem a dirigir igreja. Porque meu pai tinha dirigido igreja, mas depois tinha parado, mas o sonho dele era voltar a ser pastor. O sonho dele era cuidar de ovelhas. E aí teve uma fase em que ele deu uma melhorada boa, deu uma levantada, achou que estava curado, e ele conseguiu a oportunidade de dirigir uma igreja. E a minha mãe novamente abriu mão de tudo e foi viver mais esse sonho com ele. E aí eles se encontraram, né? Porque eles amavam dirigir igreja. E aí, só que o meu pai não aguentava ficar quieto num lugar só. Então eles ficavam 1 ano, 2 anos numa igreja, e aí ele já ia até o líder dele pedir para mudar, pedir para ir para outra igreja. E a minha mãe novamente ia com ele e precisava se reinventar. Mas eu acho tão lindo lembrar da minha mãe que ela nunca precisou deixar de ser quem ela era porque ela seguia ele ou porque ela fazia as vontades dele. Todo lugar que ela chegava, ela encantava, ela conquistava as pessoas, ela conseguia recomeçar, ela não tacava na cara dele os sacrifícios que ela fazia por ele, ela não tacava na cara dele que ela tinha que ficar mudando, às vezes ficar longe de nós por culpa dele. Não, ela aceitava ir com ele, viver o sonho dele, e ela conseguia se sobressair. Todos os lugares que eles dirigiram, todos os lugares que eles pastorearam, ou que nós vivemos, a minha mãe deixou uma história, a minha mãe marcou a vida das pessoas, o meu pai tentando viver um sonho dele, tentando preencher algo nele que ele nem sabia, e hoje eu falo, né, era a presença de Deus no céu, que o que ele buscava, ele só ia encontrar nos braços do pai, não tinha nessa terra.
e ela sacrificava a vida dela por ele, mas ela não deixava de ter aquela natureza dinâmica, proativa, sorridente, onde ela chegava, ela ajudava as pessoas, e isso marcou muito, porque hoje em dia as pessoas acham que para ajudar o outro, elas precisam deixar de ser quem elas são. E dá para amar, dá para se doar e continuando sendo estrela e continuando brilhando. Você não precisa apagar a sua luz para que a do outro brilhe mais. Dá para brilhar juntos. Quando você tem luz própria, você não precisa sufocar o outro e nem deixar de brilhar. Você pode brilhar juntos e ser feliz. E eles foram muito felizes pastoreando, foram muito felizes pregando a palavra de Deus. Eles amavam dirigir cultos em fazendas. Meu pai amava visitar presídios, hospitais. E todas as vezes que o meu pai ficava hospitalizado, ele pregava nas UTIs. A gente ia visitar e as enfermeiras falavam: nossa, essa madrugada seu pai passou a madrugada toda orando, pregando. E olha que o problema dele era respiratório. Então ele ficava no oxigênio, mas ele orava pelos enfermeiros, ele orava pelos outros pacientes. Várias vezes a gente chegava no horário de visita e alguns pacientes estavam ganhando alta e falava, olha, o seu pai orou por mim e eu recebi alta. Ou alguns familiares falavam: o seu pai orou para o meu filho e o meu filho foi curado, o seu pai orou para minha mãe, orou para o meu pai. Quando ele ficava na enfermaria, mesmo sem poder, porque ele ficava muito fraco devido à falta de oxigênio, mas ele pegava, arrastava o sorinho dele, e se ele ouvisse alguém gritando, alguém chorando, ele ia até o quarto da pessoa, ele pregava para a pessoa, ele orava para a pessoa, e muitas vezes aquela pessoa amanhecia morta. Então eu falo que o meu pai, às vezes, ele ganhou muito mais almas dentro do hospital, quando ele precisava de ajuda, do que na própria igreja, quando ele estava pastoreando. Porque todas as vezes que ele internava, tinha história de milagre, tinha história de salvação, tinha história de cura. Ele continuava doente, ele continuava enfraquecendo, mas isso não impedia ele de pregar cura, de pregar o poder de Deus, de pregar o amor de Deus. Então, todas as vezes que ele internava, às vezes eu ia ficar com ele e eu tinha que ficar: pai, para. E ele: me leva, a pessoa tá gritando. E ele ia, ele orava, depois aquela pessoa falecia, mas falecia com Deus, falecia salva, e muitas outras vezes as pessoas eram curadas. Teve uma vez que ele viu uma enfermeira comentando com uma outra colega que estava passando muita dificuldade com o filho tinha sofrido um trauma, e ela contando para a amiga que aquele filho estava traumatizado e ela não tinha condição de pagar um tratamento. Meu pai chamou ela bem pertinho dele e falou: a minha filha é psicóloga, tá aqui o telefone dela, liga para ela, fala que foi eu que falei e não é para ela cobrar. Vocês acreditam que a mulher me ligou e falou: o seu pai falou para mim te ligar que você não ia cobrar o tratamento do meu filho. Eu posso levar ele até você? E nessa época eu tive que dar o tratamento todinho para aquele adolescente, porque o meu pai, internado numa UTI, prometeu para a enfermeira. Então, assim, tudo que ele pudesse fazer para ajudar, ele não perdia a oportunidade. Ele ouvia conversas alheias, entrava no meio e tentava resolver problemas. E nesse espaço de tempo, né, onde a minha mãe cuidou tanto do meu pai, cuidou também da igreja do Senhor por onde eles passavam, as minhas irmãs também casaram, e aí meu pai adoecia, ele falava: Senhor, deixa eu ver meu neto, né, agora é o primeiro neto homem, eu quero ver. E aí o meu sobrinho nasceu, meu pai deu uma melhorada e aproveitou muito. Aí depois a minha irmã engravidou, aí ele falou: Senhor, me dá mais vida para mim ver o meu segundo neto. E Deus deu uma melhorada nele, e ele curtiu esses netos. Aí era 4 netos, e era o amor da vida deles, eram esses netos. E nisso, irmãos, o meu pai, desenganado dos médicos, e qualquer médico que olhava os exames dele não acreditava que ele estava vivo, ele ainda conseguia pastorear nos interior, ele conseguia andar de moto nas fazendas, ele conseguia andar de a pé, ele conseguia pregar. Ele ministrava mais de 1 hora sem oxigênio, sem o suporte do oxigênio, e era assim, isso era impossível. Quando a minha mãe acompanhava ele aos médicos que contava esses relatos, eles não acreditavam. Às vezes tinham que filmar para eles acreditar, porque era algo impossível que o meu pai vivia.
E nesse processo, a minha mãe começou a ter muita dor de cabeça. E aí começou a tratar de uma labirintite que foi passando por uma fibromialgia que foi passando para muitas tonturas, para muitas fraquezas, e os médicos iam tratando de uma coisa, tratando de outra, e ela mesmo sofrendo muito, continuava pastoreando igreja, continuava acompanhando meu pai, ela cantava, ela dirigia circo de oração, eles faziam vigílias, o meu pai com uma doença incurável e a minha mãe com uma doença que os médicos não sabiam muito bem o que era. Até que chegou num ponto onde os dois já estavam bem enfraquecidos, eles estavam pastoreando aqui em Goiânia, e é interessante que as pessoas gostam de pessoas sadias, né? Pelo meu pai, ele teria morrido em cima de um altar, ele teria morrido pastoreando. Mas a igreja é normal, eles querem um pastor, uma pastora sadia, animados, né? Que sejam festivos. E aí a igreja pediu que eles fossem jubilados, que eles fossem encostados. E eles foram morar em Abadia de Goiás, perto da minha irmã, que mora lá até hoje. E lá eles foram adoecendo. Meu pai precisou ser hospitalizado mais algumas vezes, e aí ele já não ficava mais sem o uso do oxigênio. A minha mãe correu atrás e conseguiu o aparelho de oxigênio, e ele usava quase que 24 horas por dia, porque ele já não conseguia mais respirar. Mas ele não queria morrer, ele queria viver, tudo para ele era viver. E a minha mãe foi aumentando as dores de cabeça, foi aumentando as tonturas, começou a ter alguns desmaios, e eu levei ela ao hospital. Quando eu cheguei lá, o médico pediu pela primeira vez uma ressonância, e quando nós fizemos essa ressonância, deu um tumor do tamanho de uma mexerica pocã, mais ou menos desse tamanho, na região cerebelar dela. Então o tumor havia crescido no meio do cérebro dela, e o médico falou: isso aqui não tem jeito, não tem cura, não tem tratamento, é num lugar muito perigoso e o tumor já está muito grande. E aí nessa época eu corri atrás de médicos e ninguém aceitava pegar o caso dela, e parece que depois que você descobre o problema, ele meio que te domina. E aí ela já não conseguia fazer mais nada, tudo ela precisava de auxílio. Eu consegui um médico no Araújo Jorge, um louco, né? Que eu já tinha ido assim, dezenas de médicos, nenhum pegava o caso. E esse falou: vamos pela conta em risco. E aí ela passou pela cirurgia, só que quando ele abriu, o tumor não podia ser tirado, porque ele havia crescido no meio da massa, né, no meio do cérebro. Então, se ele fosse retirar aquele tumor, ele teria que retirar parte do cérebro. Ele abriu a cabeça, viu o que dava para fazer, fechou, e aí me chamou e falou: a sua mãe tem 3 meses de vida, mais ou menos. O tumor dela é inoperável, está num estágio muito avançado, e mais ou menos dentro de 3 meses, provavelmente, ela não resiste mais. E foi assim, algo muito terrível, muito difícil, porque a minha mãe era muito jovem, né? Minha mãe tinha 39 anos, era muito cheia de vida, mesmo com as dores de cabeça, mesmo com a variedade de remédios que ela tomava, mas ela era muito viva, ela tinha muita energia, ela era muito linda, ela gostava de se arrumar. Eles tinham, né, melhorado um pouquinho mais a condição, então ela amava pôr uma roupa vermelha, inclusive ela gostava mais de vermelho, ela amava comprar um tamanquinho, uma sandalinha, ficar no espelho, pentear o cabelo muito pretinho, e aí você simplesmente, a sua mãe tem labirintite, e aí você descobre que ela vai morrer dentro de 3 meses, você meio que não sabe o que fazer. Eu não tive coragem de contar pra ela. Aí nós organizamos as coisas, trouxemos eles para Goiânia, eles foram morar dentro da minha casa, as minhas irmãs concordaram, e assim, o pouco de coisas que deu para trazer, a gente colocou eles na sala da minha casa, porque eu falava, né, eu não quero colocar num quarto, porque eles não serão esquecidos, eles vão ficar na sala, porque é o lugar principal da casa. E aí nós retiramos, né? Eu desfiz da minha sala, colocamos a cama deles, o guarda-roupa, e eles foram morar comigo. Porém, eu não tive coragem de contar para ela que ela iria, né? O que o médico tinha dito, mas eu contei para o meu pai. E o meu pai não aceitou. Ele tinha começado uma leve demência. Devido à falta de oxigenação, ele estava esquecendo algumas coisas. E aí, quando eu contei para ele que
pela expectativa médica, ela partiria no máximo 3 meses, ele chorou muito. Eu lembro que eu levei ele para a área de casa e ela estava dormindo na sala. E eu falei, pai, eu não tenho coragem de falar para ela. E ele falou, não, Jesus não vai deixar, ela não vai morrer, ela não vai morrer. E eu falei, pai, não tem o que fazer, já operou, não tem tratamento, não adianta químio, não adianta rádio, a gente tem que aceitar. E aí a demência dele desenvolveu muito rápido. E ele dormia. E eu, assim, lá em casa eu nunca gostei de cozinhar, eu nunca fui cozinheira. Então eles amavam ir lá pra casa. E todas as vezes que eles iam, a minha mãe que cuidava da cozinha, ela cozinhava de tudo. E aí, como a demência dele avançou muito rápido, com essa tristeza, com esse desespero, ele esquecia que ela estava doente. E quando ele acordava, que ele via que ele estava lá em casa, ele acordava ela e falava, bem, vai fazer comida, vai fazer lanche antes da Terumi acordar. Só que ela já estava paralisada, porque depois da cirurgia, o corpo dela paralisou e ela só conseguia mexer a cabeça, foi de uma hora para outra. Foi assim, um mês ela tinha labirintite e no outro mês ela estava morrendo. E aí ele não conseguiu conciliar essa informação. E aí ela começou a ter dificuldade para falar. Ela falava pouco e o que ela falava era meio enrolado. E aí ele sacudia ela. Bem, nós estamos dormindo na casa da Terúmia. Vai fazer comida para as meninas. E ela não conseguia movimentar, não conseguia mexer, não conseguia falar direito. E ele ficava desesperado me chamando. Eu precisava levar ele novamente lá para a área e contar a história de novo. A mamãe tá doente, ela vai morrer, ela tá paralisada. E ele não aceitava. E aí ele chorava novamente. E ele falava, eu não dou conta de perder a sua mãe, ela não pode morrer, ela é uma pessoa muito boa. E aí, pessoal, eu passei isso por vários dias. Vários dias eu tinha que contar a mesma história. E eu falava, pai, não vamos falar pra ela, porque ela tem muita esperança. Não vamos tirar a esperança dela de viver, não vamos tirar a esperança, a fé dela de melhorar. Vamos fazer o melhor por ela. E ele ficava indignado. Eu ia atrás de médicos, eu ia atrás de tratamento e não tinha mais o que fazer. Os médicos falavam, cuida dela da melhor forma possível, porque não tem mais o que fazer. Mas ela ainda reconhecia. Então, assim, meu pai ficava louco para as pessoas irem ver ela, porque ele achava que se tivesse visita, que se ela se sentisse amada, ela ia melhorar. Então ele ficava, liga para fulano, liga para ciclano, liga para um parente, liga para um outro, fala para as pessoas virem orar. Todos os profetas que ele conhecia, ele pedia para me chamar. Só que é assim, as pessoas não valorizam você quando você não tem para oferecer. Se fosse para contar aqui, eu poderia contar nos dedos. Quantas pessoas iam visitar a minha mãe? Ela não tinha nada para oferecer, então as pessoas não iam. E isso machucava muito ele. Ele ficava muito triste, porque a minha mãe foi voluntária no Araújo Jorge por muitos anos. Ela entrava nas UTIs e ela orava para as pessoas que estavam à beira da morte. Ela orava para as pessoas que estavam ali há meses. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas não eram curadas, mas aceitavam Jesus e partia para a glória. Ela anos e anos, ela foi cozinheira, boleira lá no Araújo Jorge, naquela parte lá que tem as senhoras, né, que são voluntárias. Muitas vezes eu fiz vários cursos com ela, fui voluntária junto com ela. Ela foi voluntária do Hospital das Clínicas, então ela entrava nas enfermarias orando, ela entrava nos hospitais, nas UTIs orando. Como é que a minha mãe podia estar morrendo de câncer? Meu pai, que era pastor jubilado, não conseguia entender. As pessoas iam lá em casa e falavam, qual que é o pecado dela? O que aconteceu? Tem alguma coisa errada, porque não era justo. Uma pastora tão bondosa, tão caridosa, ela ficava nas madrugadas, nas portas de hospitais, para conseguir vaga para outras pessoas que não eram família dela, mas que precisavam de ajuda. Ela passava o dia todo na rua, com aqueles carrinhos de feira, batendo porta em porta, ajuntando alimentos para levar para as pessoas carentes. Muitas vezes, nós três, as filhas, íamos com ela, puxando os carrinhos, e a gente via aqueles carrinhos cheios de bolacha, aqueles carrinhos cheios de alimento, e nós sabíamos que lá em casa não tinha. Mas ela não estava fazendo por nós, ela estava fazendo pelos outros. E aí agora ela precisava de socorro, ela precisava de amor, de ajuda, e poucas pessoas foram visitar,
poucas pessoas foram orar por ela, poucas pessoas se preocuparam com ela, mas o tempo todo Deus cuidou de tudo, não faltou nada para minha mãe, porque o Senhor, como eles tinham nos ensinado, todos os dias os anjos trazem bênção, todos os dias milagres acontecem, assim foi, todos os dias Deus supria as nossas necessidades. Porém, o meu pai foi ficando muito doente. Ele não aguentava aquela tristeza, ele não aguentava ver ela paralisada. Eu tinha que carregar ela com as minhas filhas para o banho, para fazer as necessidades. Eu precisava colocar comida na boca dela muito devagarinho para ela não engasgar. E ele não suportava, ele foi adoecendo. Quando faltava 10 dias para inteirar os 3 meses que os médicos disseram que ela partiria, ele deu uma pneumonia, porque ele estava comendo muito pouco, bebendo pouca água, ele não tinha fome, ele não tinha sede. E aí eu levei ele ao hospital, ele já foi direto para UTI, porque o problema pulmonar dele, novamente, né, tinha piorado. Não tinha como piorar, mas piorou, né, com a pneumonia, com a inflamação. E faltando uma semana para inteirar os 3 meses, ele partiu. Ele estava muito ruim, muito fraco, muito inchado. E a minha mãe também estava toda paralisada em casa. Então, assim, eu ia pro hospital pra ver ele. As meninas estavam cuidando da minha mãe. Eu voltava, cuidava dela. E as enfermeiras falaram: Teruma, eu não sei o que está segurando seu pai. Ele não consegue partir. Mas ele também não tem mais como viver. Ele já estava fazendo hemodiálise no hospital. Estava muito inchado. Ele tinha crises severas. Ele tinha que viver amarrado. Ele estava tracostomizado, mas ainda assim ele lutava, ele debatia muito. E aí eu falei: eu vou trazer minha mãe aqui para ver ele. E eu pus ela numa cadeira de roda, levei ela toda paralisada, nem o pescoço ela conseguia firmar mais. E eu carreguei, foi muito difícil, eu lembro que foi muito complicado, porque a minha mãe tinha entrado, ele sempre internava no mesmo hospital e ela conhecia todo mundo. E ninguém ali tinha visto a minha mãe doente. Ele sempre conhecia aquela mulher amorosa, sorridente. Minha mãe sempre queria ficar com meu pai. Pouquíssimas vezes ela deixava eu dormir com ele. Ele só queria ela. Ele não gostava que ninguém ficasse com ele no hospital. Tudo tinha que ser ela. E ela cuidava dele, beijando ele, abraçando ele. Ela dava banho nele, colocava comida na boca dele. Então, naquele hospital, todo mundo conhecia aquela mulher linda, forte, sorridente, comunicativa. Ela falava alto, era encantadora. E de um mês por outro, ela paralisou toda. E quando eu cheguei naquele hospital, com a minha mãe numa cadeira de roda, eu precisei amarrar ela para ela não cair, para o corpo dela não escorregar. E eu precisava firmar a cabeça dela, porque ela tombava o tempo todo. Que eu entrei naquela UTI e todo mundo começou a chorar, porque eles não conseguiam entender o que tinha acontecido com ela. Como é que aquela mulher linda tinha se transformado naquela pessoa tão dependente. E eu cheguei perto do leito dele, naquela UTI, peguei os braços dela, coloquei em cima do rosto dele, segurando no rosto dele. E eu falei pra ela, falei: mãe, fala pro meu pai que ele pode ir, mãe. E aí ela começou babando, assim, escorrendo muita saliva, porque ela tinha dificuldade para falar. Ela falava: meu amor, vai pro céu, vai com Jesus, meu amor, vai com Jesus. E o corpo dele começou a ter espasmo, ele começou a forçar para mexer nos braços amarrados. E assim, ele estava induzido ao coma, porque o corpo dele reagia muito. E aí eu falei: pai, pode ir. O senhor falou que não ia aguentar ver ela aí. Pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar da minha mãe. Eu vou continuar amando igual o senhor amou ela. Vai morar com Jesus. Descansa, pai. E ela falou: vai, meu amor. Vai com Jesus, que eu vou ficar bem. Nós fomos embora. E no outro dia o meu telefone tocou. E eles falando que ele tinha partido. Ele precisava ver ela, ele precisava despedir dela. Afinal, eles tinham sofrido tanto juntos. Mas eles tinham sido tão felizes, tão felizes. Quem teve a oportunidade de conhecer eles, conhecer o que é o verdadeiro amor, sem interesse. Hoje em dia as pessoas precisam tanto, né, de um presente para se sentir amado, precisam estar bem-sucedidos para se sentir amados.
Gente, eles viveram a maior parte da vida deles com tão pouco. Com tão pouco. Mas ao mesmo tempo eles tinham tanto que o mundo hoje não conhece, tanto que a maioria das famílias não conhece, que ele precisou da autorização dela para partir. Ele não conseguiu ir embora com Jesus enquanto ela não falou, vai, porque tudo eles conversavam. Ele fazia as loucuras dele e ela ficava orando por ele. Ela falava que queria fazer alguma coisa, ele orava por ela. Um passava mal, o outro estava orando. Eles cantavam juntos, eles liam a Bíblia juntos, eles faziam tudo que eles iam fazer era juntos. Eles amavam tomar banho juntos. Eu lembro que pouco antes dele falecer, eu ia trocar de roupa, né? E ela ficava falando assim, fala pro seu pai sair daqui, com muita dificuldade. Eu falava, fala pra ele sair daqui. E ele falava, eu não vou sair, porque eu sempre te amei de trocar de roupa. Eu sempre amei o seu corpo. Ela já toda, paralisada. E ele falava, deixa eu ver esse bumbum pelo menos mais uma vez. Então assim, mesmo os dois, à beira da morte, ele falava, deixa eu ver esse bumbum a última vez. Deixa eu ver a Terúmia vestir roupa em você a última vez. E quando ele partiu, eu contei pra ela, eu acho que até a minha irmã foi lá pra casa pra falar pra ela, eu corri pro hospital pra organizar as coisas, e eu não tive coragem de contar, eu ficava assim, eu detestava ver ela triste. A minha mãe era tão feliz que qualquer coisa que fizesse ela triste acabava comigo. E aí eu corri pro hospital, deixei ela com algumas pessoas lá em casa, e eu acho que a minha irmã chegou, e quando a minha irmã chegou, ela meio que desconfiou, e aí ficou sabendo, e ela falou, quando eu voltei do hospital, ela falou pra mim, Terúmia, eu não quero perder nada. Eu quero ficar o tempo todo ao lado do seu pai. E meu pai era muito amado, meu pai era muito carismático. Ele teve 2 velórios. Ele teve um velório na igreja da Santa Helena, que foi a última igreja que eles dirigiram. Inclusive, eles dirigiram por 2 vezes. Foi o local onde eles foram jubilados. E o pessoal gostava muito dele. A gente fez o velório lá e eu levei ela. Mas ela muito fraca, então tudo ela precisava ser carregada, precisava ficar na cadeira de roda, amarrada, mas ainda assim ela queria ficar perto do caixão dele, ela queria que eu colocasse as mãos dela no rosto dele, ela, do jeito que ela conseguia, ela conversava com ele. E aí ele teve um segundo velório em Palmeiras, que é a cidade da família dele. E ele sempre falava, quando eu morrer, eu quero ser enterrado onde a minha mãe foi enterrada. E a gente fez o gosto dele, nós fomos para Palmeiras de madrugada, e ela junto, ela não quis ficar com ninguém. E lá também foi muito triste, porque aquela cidade conhecia uma mulher forte, ela conhecia uma mulher que tinha cuidado do marido por 17 anos. Minha mãe cuidou do meu pai, melhorando e piorando, morrendo e revivendo, 17 anos, ninguém tinha visto a minha mãe daquele jeito. E aí eu chego com o meu pai no caixão, e a minha mãe sendo carregada, toda paralisada, sem conseguir conversar. E as pessoas não sabiam se choravam a morte do meu pai ou se chorava a situação que a minha mãe estava vivendo. Mas ela ainda assim, toda paralisada, com um tumor enorme na cabeça, ela forçava, ela não conseguia sorrir direito, mas ela forçava um sorriso para todo mundo. Ela queria o tempo todo ficar ao lado do caixão, eu levava, depois eu colocava ela para deitar, porque ela não podia forçar muito, ela cochilava, ela acordava, e ela perguntava por ele novamente. E antes dele ser internado, ele falou para ela, falou, amor, ele falava só amor, benzinho, ele falava, vamos embora, vamos morrer junto. E ela não queria morrer, minha mãe gostava demais de viver. Ainda mais que ela tinha sofrido tanto e estava mais ou menos. Ela falava, não quero morrer. E ele falava, eu tenho muito medo de te perder e eu morrer primeiro e depois eu não te achar quando você for para o céu. E mesmo a Bíblia não nos dando nenhuma confirmação, ele falava, eu quero chegar no céu com você pra gente não se perder lá, porque lá tem muita gente. E ela falava, não, se você quer morrer, você vai, eu não. E ele viveu 17 anos, um milagre. Mas quando ele descobriu que ela ia morrer, ele orou e falou, eu quero morrer, Senhor. Eu quero ir embora, porque eu não consigo viver sem ela. E ela amou tanto ele, a ponto de deixar ele partir, viver a dor do luto, viver a dor da despedida,
mas para que ele não precisasse viver essa dor. E ela foi até o túmulo. Depois que nós sepultamos ele, nós voltamos para Goiânia, ela muito fragilizada, e naquela noite ela teve alguma coisa, não sei explicar agora de forma teórica, mas eu acordei com ela gritando, ela soltando, né, fazendo barulhos bem fortes, e quando eu cheguei eu falei: mãezinha, o que foi? O que a senhora está sentindo? Fala para mim. Aí ela começou a tentar falar que a mãe dela tinha morrido. A minha mãe morreu, porque a mãe dela morreu quando ela tinha 16 anos. Ela dormia com a mãe dela e ela acordou e a mãe dela estava morta. E aí naquela noite, que era a primeira noite sem meu pai, com meu pai partido, que havia partido, ela sofreu algum trauma, ela viveu alguma dor e ela esqueceu que era ele que tinha partido e ela passou a ter uma mentalidade de quando a mãe dela morreu. E aí ela ficava: mãe, acorda, mãe. E aí eu percebi a situação e eu falei pra ela: a mamãe não morreu, a mamãe tá aqui. E eu comecei a abraçar ela e ela chorava e ela fazia força. E eu falava: a mamãe tá aqui. E ela falava: mamãe. E eu falava pra ela: a mamãe tá aqui. No outro dia eu tentei falar pra ela, né, que meu pai tinha partido, mas era como se ela tivesse liberado ele de uma forma tão grande que ela não conseguia mais racionalizar aquela dor. E passaram-se 11 dias entre idas e vindas de memórias, de lembranças e de esquecimentos, e ela teve uma crise muito forte, já foi hospitalizada direto para UTI e ela entrou em coma e nunca mais voltou. Então assim, meu pai partiu. Ela não partiu no corpo físico, mas ela partiu na memória, nas lembranças. E quando inteirou os 3 meses, o meu pai já tinha partido e ela ainda estava viva, mas só o corpo, porque a alma dela, a razão dela, os sentimentos dela, parece que partiu com ele. E ela ainda viveu 2 anos e 8 meses em estado vegetativo, ligada a aparelhos, indo e vindo das UTIs. Ficava em casa um mês na UTI, ficava em casa 40 dias, 20 dias na UTI, mas ela nunca mais recobrou as memórias, as suas lembranças. E foi lindo esse processo. É lindo lembrar desse processo. É doloroso. Depois de 2 anos e 8 meses, ela partiu, foi morar com o Senhor. E eu creio que os dois, né, vai receber o galardão deles lá no céu. Aquilo que eles não receberam aqui nessa terra, eles vão receber no céu. E eu quero lembrar uma fala da minha mãe, como ela ajudava muitas pessoas adoecidas, em sofrimento, e como ela via muitas pessoas partir com dores terríveis, ela sempre perguntava para Deus: por que é que as pessoas sofriam tanto antes de morrer? Por que é que os crentes morriam de acidente, eram assassinados ou adoeciam? Não deveria ser assim. E um dia ela teve uma revelação e ela viu uma luz muito forte, e dessa luz saiu uma voz que disse para ela: para mim, não importa como o corpo padece nessa terra, o importante é como o espírito, como a alma chega no céu. E ela passou a falar isso. Não importa como o corpo padece nessa terra, não importa como o corpo parte dessa terra, o importante é como o espírito chega no céu. E eu fiquei todo esse tempo, eu, a minha casa, a minha família, cuidando da minha mãe, assim como eu prometi para o meu pai. Ela passou a ser a minha filha. Eu acordava e falava: bom dia, minha filha, bom dia, minha princesinha, bom dia, meu amor, e cuidava dela como a minha filhinha, até o dia que ela partiu. E eu sempre falava: mãezinha, minha filha, não importa como o corpo parte dessa terra, o importante é a nossa alma, o nosso espírito chegar ao céu. E eu decidi contar essa história de amor hoje, no mês dos namorados, na semana dos namorados, para dizer para vocês que quando nós decidimos amar, independente quem seja ou a situação que seja, Deus nos fortalece, Deus nos capacita. Eles se conheceram por 5 meses
Em 5 meses eles se conheceram, namoraram, noivaram e casaram. E eles só se separaram quando a morte chegou. Quando Deus chamou eles para a glória, eles se separaram. E eu tenho a lembrança de ver os meus pais sempre sorrindo. A minha mãe, todos que iam visitar ela encabulavam, porque o câncer consumiu todo o corpo dela. Ela entrou em estado cadavérico. Então todo o corpo dela parecia um cadáver, parecia um esqueletinho, só o couro e o osso. Mas o rosto da minha mãe brilhava como uma pessoa sadia. O rosto dela continuou branco, continuou as bochechas rosadas, o cabelo continuou caindo e nascendo pretinho, pretinho, pretinho. E a gente via o amor de Deus brilhando no rosto da minha mãe. Meu pai, mesmo morrendo com tanta dor, com tanta tristeza, ele continuou lindo, lindo. E a história dele até hoje edifica a fé de muitas pessoas. Então eu não tenho lembrança dos meus pais brigando por bens materiais. Eu não tenho lembrança deles competindo espaço. Eu não tenho lembrança deles se ameaçando. Eu não tenho lembrança de nenhum indo embora ou voltando. A história que eu lembro dos meus pais é de muito amor, de muita cumplicidade, de muita alegria, de muita fé e trabalhando na obra do Senhor. Esse mês, essa semana do amor, do Dia dos Namorados, onde a gente comemora, eu ofereço a você que está me assistindo e desejando que você possa viver um pouco do amor que foi derramado sobre a vida deles, que suportou a doença, suportou a dificuldade, suportou todas as provações. Pessoal, os médicos me disseram que provavelmente a minha mãe já tinha aquele câncer há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos aquele câncer crescia dentro da cabeça dela. E sabe como que ela passava os dias? Cantando, orando, dirigindo cultos, pregando a palavra de Deus. O câncer crescia, mas não consumia ela, porque a fé dela era maior do que aquele tumor. A promessa que ela tinha de Deus era maior do que a dor. Ela tomava remédio, ela levantava e ela ia fazer a obra de Deus. O meu pai, com uma porcentagem mínima de um único pulmão, ficou 17 anos pregando a palavra de Deus. Ela, mais de 10 anos com um tumor crescendo na cabeça dela, tirando todas as forças do corpo dela, e juntos eles pregando a palavra de Deus. E foi assim que eles partiram. Partiram em união. Ele só partiu quando ela concordou e praticamente mandou ele: vai logo, que na hora certa eu vou. E quando foi vencer o tempo determinado, ela também foi, mas eles deixaram um legado. Hoje eu e as minhas irmãs temos como exemplo um casal que amou, que cresceu, que evoluiu e que suportou todas as dificuldades desta terra, crendo que o milagre acontece todos os dias. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu relacionamento, eu não sei como você vai passar o Dia dos Namorados esse ano, o ano que vem. Mas eu te digo, o milagre está acontecendo todos os dias. Deus envia anjo todos os dias com a bênção para nos entregar. Mas como é que nós estamos esperando o anjo chegar? Como é que nós estamos prontos para viver esse milagre? Não fique olhando para as circunstâncias. Deus não depende de circunstâncias humanas. Deus só precisa de um coração quebrantado, disposto a amar Ele verdadeiramente, para aí sim viver o verdadeiro amor dele nessa terra. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, eu louvo a Deus pela nossa história, e eu louvo a Deus porque eu sei que um dia eu vou encontrar eles no trono de glória. Que Deus abençoe vocês, que essa história, que esse testemunho sirva de edificação para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua vida familiar. Ame mais, fale de amor para os seus filhos, fale de amor para as pessoas que você ame, pregue a palavra de Deus independente de como você esteja, porque o nosso maior milagre é viver todos os dias a vontade do Senhor. E nunca esqueça, o milagre sou eu, o milagre é você, o milagre somos nós. A nossa história revela o amor de Deus. É industrial? É. Eu vou procurar. Põe o óculos aí, irmão. Jesus tem poder. Ó a gordinha. Ela pensa que eu tô tirando foto, eu tô filmando, não sei fazer pose não. Não sei fazer pose não. Eu cheguei no açougue esses dias atrás.
Pediu o que lá? Não. Aí tava escrito lá assim, costela PA, né? Aí eu falei assim, gente, eu tava com a colega, né? Aí eu falei assim, gente, o que é costelapa, hein? Costelapa. O que é isso, costelapa? Que carne é essa? Aí aquele menino, não, rapaz chegou. aquele rapaz lá, da nossa igreja que saiu pra sede, sabe? O Lorival tava perto dele, Lorival, que carne é essa costelapa? Aí ele, não é costelapa não, pastor, é costela PA. Eu, meu Deus do céu. É cada bobeira. Isso aqui é Monvar de Jesus, Alegrim. Festando, né? Compartilhando a festa, Alegrim. cumprimentando o doutor Wilton, né?